Doutora Graciele. Olá, Oi, tudo boa bem? noite, paz. Como é que Boa você noite, está? tudo bem? Tudo bem, doutora? Tudo certo, graças a Deus. Seja bem-vinda. Primeiro, obrigado por ter aceito o nosso convite aí para esse bate-papo e para Eu que essa agradeço. conversa. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês nessa noite. Seja bem-vinda. Será um prazer conversarmos aí sobre esse tema tão relevante, um tanto preocupante, né? Mas vamos trazer alguns esclarecimentos para quem estiver conosco aí sobre esses dados preocupantes que estamos levantando aí durante esse período de pandemia, né? De isolamento, principalmente, né? Sim, são É, dados bastante alarmantes que a gente tem observado, tem chamado muita atenção da população, né? sim. Então, a princípio aqui eu quero apresentar, né, você e depois te dar, você não, desculpa, doutora, né? É Não, a doutora pode ser você. doutora Pode ser você. Graciele Casadei, é Isso, médica, né? Depois a senhora dá mais detalhes aí. É médica, bacharel em teologia, isso, fisioterapeuta e mestre em promoção de saúde. exatamente. Um Então, eu pouquinho, vou né? deixar. Currículo fantástico, muito bom para nós conversarmos aqui. Eu vou deixar à vontade para a senhora se apresentar, dar mais detalhes da sua profissão, do que a senhora vem fazendo, se já esteve em Joinville, se já desenvolveu algum projeto aqui, os projetos que a senhora desenvolve no estado do Paraná, Santa Catarina, no Brasil, como for. Então, está contigo aí, fica à vontade para se apresentar mais devidamente e a respeito dos teus projetos. Bom, primeiro eu que quero agradecer, né? Pelo convite, dizer que é muito bom estar aqui podendo falar um pouquinho desse assunto tão importante, às vezes esquecido, né, pela Sim, população. Mas, assim, minha área hoje eu atuo praticamente só na medicina. Eu fiz fisioterapia um tempo atrás, com uns 17 anos entrei na faculdade, trabalhei por uns 5 anos na área como fisioterapeuta. Depois de casada, com a minha primeira filha, já com um aninho, eu fui fazer medicina. Então foi um desafio e tanto, né? Fiz faculdade de medicina imagino. com criança e depois eu tive a minha segunda filha no terceiro ano. Fiz a minha residência, fiz clínica médica e geriatria, me especializei depois em geriatria. Morei muito tempo no estado de São Paulo, Presidente Prudente, morei em São Paulo, morei em Ribeirão na época dos estudos, né? Aquela correria. E hoje nós estamos aqui em Maringá, fazem 2 anos e pouquinho que a gente está aqui em Maringá, que é minha terra, vamos dizer assim. Eu sou de Palotina, interior do estado do Paraná, e agora a gente voltou então para o Paraná. Estamos aqui há uns 2 anos, né? E aqui em Maringá a gente está ainda naquela fase de adaptação, conhecendo pessoas, fazendo amizades, então ainda a gente está naquele período agora que nós estamos nos adaptando aqui na cidade. Certo. Em relação à teologia, eu terminei agora em dezembro pela Faculdade Teológica Sul-Americana de Londrina e já estou pensando em uma pós-graduação, mas por enquanto não tem nada que me vem na cabeça. Talvez em Bíblia, vamos ver. Mas são projetos, Certo. né? Como você estava falando, são projetos que a gente não pode deixar de ter, que a gente não pode deixar de sonhar, mesmo em meio aí à quarentena, a todo esse caos aí que a gente está vivendo, a gente não pode deixar de lado nossos sonhos, nossos projetos. A gente tem que seguir em frente, né? Com Confiando e certeza. acreditando. Eu gosto muito da área de missões, né? Como eu havia comentado com você. Fiz alguns trabalhos, fiz algumas missões transculturais, mas o meu foco maior, por enquanto, está sendo na missão urbana mesmo. Mas ainda tem alguns projetos que eu quero desenvolver. Em Joinville, eu conheci a cidade, cidade maravilhosa, né? Tenho alguns parentes em Joinville, tenho bastante parente em Joinville. Mas Opa, faz um tempinho que eu não visito a cidade. Mas é uma cidade muito linda, tenho bastante parentes aí, preciso voltar. depois de hoje o compromisso então vai aumentar, né? Vir a Joinville, Sim, visitar os parentes e visitar a nossa cidade aqui, que é maravilhosa, né? sim, com certeza.
Então, já desenvolveu algum projeto aqui? Não, né? A princípio, então, só Na tem os cidade, parentes na cidade, não, né? não, não, na cidade não. Ainda não tive a oportunidade. Certo. Vamos, vamos alinhar alguma coisa aqui para Joinville, então. Eu quero deixar claro para as pessoas que estiverem conosco aí, conforme a fala da doutora Graciele, tendo dúvida, fique à vontade, faça a pergunta, estaremos atentos aqui e tentaremos respondê-las todas, né, de acordo aí com as possibilidades. E compartilhe, esteja conosco, se precisar ajudar-nos, colocar alguns posicionamentos, fique à vontade, tá? Você que está conosco aí, fique bem à vontade para interagir conosco aqui, certo, doutora Graciela? Certo. É por Pode aí, né? perguntar, interagir, porque assim que é gostoso, né? A gente poder Com conversar. certeza. Eu quero fazer com a senhora aqui um posicionamento, algumas coisas que eu estive levantando, e depois, conforme as possibilidades, aí a senhora vai desenrolando isso aqui para nós. Durante esse período de isolamento, né, eu busquei algumas informações. No Brasil, aqui principalmente, teve um aumento aí nesse período, um aumento de até 800% do consumo de álcool nesse período de isolamento. Isso conforme a Agência Brasil, a presidente da Associação Brasileira de Estudos de Álcool e Outras Drogas, que é a ABAD, Renata Brasil Araújo, que coloca isso nos levantamentos que foram feitos. Segundo ela, inicialmente a bebida parece, né, que traz euforia, mas depois começa a travar freio no cérebro e traz alguns problemas para quem está fazendo uso do álcool naquilo ali e trazendo aí até as dificuldades e aumento com isso. Não se sabe ainda, isso que eu quero ver depois com a senhora, se é em virtude do uso do álcool ou do próprio isolamento, houve um aumento de denúncias de agressão à mulher em torno de 9% no Brasil. Denúncias no 180. E essas denúncias foram apuradas, 5% confirmou-se a agressão. Isso no Brasil. E o impressionante disso é que no Rio de Janeiro, esse aumento foi de 50% de denúncias. Só no estado de Rio de Janeiro, um aumento de 50% de denúncias de casos de agressão à mulher. Isso a promotora Lúcia Ilósio, da Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que traz essa informação aí na rede social e na mídia. Então, um acréscimo absurdo. Além disso, também um aumento, também não se sabe se em virtude da pandemia, do isolamento, do uso do óculos, um aumento de até de 30% de suicídio. E desses 30% de suicídio, a grande maioria idosos. Como é que a senhora coloca isso como médica para nós? Se o problema realmente está no álcool, se está no isolamento, né? Como é que a senhora pode colocar isso para nós como médica, tá? Usando aí a medicina e também fazendo um paralelo, como a senhora é teóloga, né? Fazendo um paralelo com a Bíblia, com o conhecimento bíblico. O que a senhora coloca para nós? Como é que nos coloca isso, por favor? Tá, eu vou começar então pelos dados, né, que foram levantados a respeito Sim. do índice, né, de denúncia, da porcentagem, como aumentou países aí como Canadá, França, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, já a gente tem altos índices aí em cerca de, praticamente, os estudos falam que dobrou, né, a pesquisa fala que dobrou aí o número de agressão, o número de vítimas, por conta desse quadro de pandemia, de isolamento. Então, o que se levanta aqui nessa discussão seria que o próprio isolamento em si, os que já perderam emprego, que já estão pensando o que vão comer amanhã, né? Então, a gente está com uma situação muito complicada econômica no Brasil, e isso gera estresse, né? Gera atrito, gera preocupação, acaba levando também, consequentemente,
há um aumento aí, a pessoa que já tem essa tendência, né, de ser um agressor, acaba tendo aí um gatilho maior para desenvolver, então, esse quadro todo aí de opressão, de agressão e etc, né? Então, o convívio em si, esse isolamento, o convívio 24 horas praticamente, mais o uso do excessivo do álcool, sem a possibilidade da mulher, no caso, sair para fazer a denúncia, isso tem realmente favorecido essa questão, esse aumento, então. A senhora Sim. concorda com isso ou é isso aí? Concordo. Né? Eu penso assim, né? A pessoa que tem o caráter, né, vamos dizer assim, que tem tendência a ser uma pessoa agressiva, eu acredito que isso vai ocorrer em qualquer fase. Mas, na quarentena, eu acho que o que se agrava é esse aumento do convívio, o que já leva a uma predisposição, aí, um risco maior para essa família, para essa mulher ou para essas crianças que estão sendo agredidas, né? E também a dificuldade para denunciar nesses casos, porque até então precisaria realmente estar indo até a delegacia, né? Então, isso estava dificultando e estava até dando um falso dado aí de que tinha diminuído. Mas depois, com as mudanças, com as providências, né, que foram tomadas nesse período da quarentena, a gente observa esse grande aumento. E não é só no Brasil, então a gente vê que é um aumento realmente em todos aqueles países que foram atingidos pela pandemia, né? Então a gente vê Sim. aqui um aumento importante em vários países. A gente vê na Argentina teve um aumento de 25%, na França 30%, na China triplicou o número de casos. Então, são dados assim realmente que alertam muito a população, né? Que a gente precisa estar atento. Então, o convívio que era para ser um fator facilitador, mas aí o que está provocando isso, não, na realidade, então, não é o convívio, é o estresse do momento, a perda do serviço, né, ou a possibilidade da perda, a perda financeira, economicamente, isso tem facilitado também, né? Sim, sim. Eu acredito que é uma somatória de conjuntos, né? Uhum. Uma Sim, somatória de conjuntos, o aumento do convívio, a preocupação, o estresse, né? A ansiedade, a irritabilidade, todo esse quadro aí que a gente vem enfrentando, né? Que todo mundo tem enfrentado nesse sim, tempo de incertezas, de dúvidas. Então, aí se soma, né, ao aumento no consumo de álcool, que muitas pessoas, a gente observou aí um aumento de 800%, né, no consumo de álcool, e a gente sabe que o álcool é um gatilho, né, para desenvolver, para agressão física. Então, é um somatório, né, que a quarentena aí acabou unindo, né, em um lugar só, vamos dizer assim. Isso acabou, acho que gerando esses dados aí tão gritantes, alarmantes. alarmantes até, né? O Osney está perguntando aqui, doutora Graciela, o que fazer com esse estresse todo, de tudo isso que está acontecendo? O que fazer com o estresse? Realmente, o que eu entendo esse período? Eu acho que, assim, a pessoa que já tem uma tendência a ser uma pessoa estressada, ansiosa ou depressiva, com algum transtorno emocional, psicológico, né? Nessa fase, com certeza, muitos deles acabam tendo uma piora desse quadro, né? Por conta de todos esses desafios, de tudo que esse período tem gerado na nossa vida, né? Com aumento de ansiedade, tem pessoas em crise de pânico. Mas eu acredito, assim, que dá para a gente tentar trabalhar nesse período a nossa resiliência. Então, sabe, tentar trabalhar com a nossa paciência, com a nossa resiliência, essa capacidade que a gente tem aí de se moldar e de aprender com a dificuldade. Então, acredito que nesse período é um período assim que a gente pode aprender muito com ele. Eu posso dizer assim que não é um período só, tudo bem, as pessoas assim, elas acabam entrando em pânico, ficando desesperadas, né? Muita incerteza, muita dúvida, não sei o que eu vou colocar na minha mesa amanhã, não é? Eu vi várias famílias assim, mas é um período que a gente precisa confiar em Deus,
que a gente precisa descansar, acreditar na soberania de Deus, no cuidado de Deus e se permitir, né? Se permitir ser trabalhado, se permitir ser moldado, que eu acredito que nessa fase também Deus tem trabalhado muito no nosso coração, tem nos moldado muito, né? A gente tem aprendido muito com essa fase, eu acredito que a gente não vai sair dessa fase como antes, não vou dizer que tudo vai mudar de repente, mas eu acredito que muitas coisas vão ser diferentes depois dessa fase, não só com a gente, mas eu acho que assim, no nosso interior, mas eu acredito que a maneira com que a sociedade vai se comportar diante dos fatos e das situações depois da quarentena, com certeza isso vai ser muito visível. Eu acredito que isso vai ser muito visível, a gente vai aprender muito com essa fase também. Então é difícil falar como, né? Não ficar. Mas eu acredito que a gente precisa fazer um esforço, sim, né? E descansar também. Para quem acredita e tem fé em Deus, né? Descansar e confiar. Nós temos aí alguns divisores de águas, né? Após a Segunda Guerra Mundial, o mundo, até a Segunda Guerra Mundial, era um. Após a Segunda Guerra Mundial, muitas coisas mudaram. Do que foi implantado, do que foi trabalhado, do que foi tratado durante a guerra ali, elas ficaram e vêm até hoje com a gente aí, né? Temos vários exemplos disso. E levando neste pensamento, é bem provável também que o que nós estamos aprendendo agora, até de trabalhar de casa, de usar a máscara de proteção, pode ser que isso é um item que fique aí após a liberação total da pandemia, que as pessoas vão se acostumar com isso e ao sair à rua vão estar usando a máscara. Então, pode também acontecer esse divisor de águas antes, né? O pré-pandemia e o pós. Algumas coisas que nós estamos vivenciando agora e vivendo, eles podem ficar conosco pós-pandemia. No trabalho, por exemplo, né, como eu já falei, várias funcionários que iam até o escritório, iam às empresas, hoje já estão trabalhando de casa, então não precisa-se mais aquele local, libera-se uma sala, os funcionários vão ficar trabalhando de casa. Isso pode dar continuidade, pode ser uma das mudanças no pós-pandemia, né? Pós esse isolamento, né, doutora? Eu acredito assim que a própria higiene, né, da população, também. Eu acredito que vai mudar. Com certeza, acho que já mudou o hábito, porque tudo que a gente faz mais que 21 dias, né, a força do hábito, Sim. A gente aprende. É difícil depois você deixar de fazer uma coisa que você adquiriu o hábito. Então, eu acredito que tem coisas muito boas aí, né? Como essa própria questão da higiene. A gente vê mulheres aí que iam no supermercado e faziam compra e falavam... Eu já vi várias pessoas falando que nunca limpou uma lata, sei lá, de milho para guardar. E agora, então, tem todo esse processo de higienização, né? Dos materiais, dos alimentos. A lavagem das mãos, eu acredito que é um fator também que vai ser muito mais frequente para a população. Eu acredito sim que muitas coisas com certeza vão ficar, vieram para ficar, né? No nosso Vieram para meio. ficar, né? Sim. De uma maneira um tanto desgastante, né? Estressante, Sim, irritante, tanto que tem aí os números com os aumentos de uso de álcool, de agressão e tudo mais, mas que, por um lado, vai trazer algo de bom, principalmente, né, nessa questão também aí econômica e também da higiene pessoal. Isso e na também questão... esse cuidado mútuo, eu acho, assim, né? Esse amor mútuo, esse cuidado mútuo, porque a gente vê nesse momento que mesmo as pessoas, vamos dizer assim, a gente é cristão, mas pessoas que são ateus, pessoas de todas as religiões, nesse momento, elas estão se mobilizando, né? Em favor do outro, de alguma forma, seja para ir num supermercado, para fazer uma compra ali na farmácia para um idoso. Então, a gente vê que as pessoas elas têm se mobilizado nesse sentido, nessa ação social. Né? Eu acredito que isso também vai mudar depois. Eu acredito que esse olhar ampliado, esse olhar de cuidado mútuo, eu acredito que vai melhorar também, que veio para ficar depois dessa quarentena. Assim eu espero. Esqueceu-se um pouco aí a religiosidade, né? Sim. Esqueceu-se um pouco a guerra entre etnias, que estava a ser bastante agravada no nosso país,
E tá essa ajuda, esse cuidado mútuo agora, né? Tanto das religiões, né? Tanto das Sim. religiões, independentes se católicos, pentecostal, luteranos, protestantes, neopentecostais, então está tendo esse cuidado, né? E Uhum. também na questão da idade, o de meia idade cuidando do idoso e da Sim. farmácia que você falou, cuidando das É. crianças. Então, é algo positivo que está acontecendo nessa questão aí do isolamento também, né? E você sabe que as políticas públicas do Japão, né, voltada para a saúde do povo japonês, do idoso, né, no Japão, eles têm esse cuidado mútuo. Isso lá já é uma coisa que vem sendo trabalhada. Sim. E, inclusive, assim, a gente trabalha muito dentro da promoção da saúde. Então, assim, tem muitos estudos voltados para o Japão nesse sentido, desse cuidado mútuo, do jovem cuidar do idoso. É uma coisa meio que cultural, né? Então, eu acredito que essa quarentena, essa pandemia possa também implantar nesse sentido alguma cultura aqui dentro do nosso povo, né? Que eu acho que é perfeito, porque a gente precisa manter esse cuidado, né? Um com o outro, o mais jovem com o idoso e assim por diante. Mudanças de cultura, né? A nossa aquela é muito Verdade. ampla, né? Muito É, diversificada a nossa cultura, né? Em todos, sim. principalmente na questão da etnia, volto a falar aqui, o nosso país, ele é continental, né? A gente está aqui no sul, chega ali no nordeste, já tem costumes muito diferentes. Maurício Paz, meu irmão, seja bem-vindo aí, querido. Maurício Paz é cantor, estivemos conversando na segunda-feira, acabou de entrar aí também. Então, nós estamos, ele, inclusive, está no Nordeste, ali no Espírito Santo, em Vila Velha, ali. Né? Então, já é muita diferença aqui do Sul, Sim, do Nordeste, vai lá para o Norte. A minha esposa é lá do Norte, lá do Amapá, cultura totalmente diferente. E com essa questão do isolamento, por incrível que pareça, houve aproximação pelas redes sociais de todo aham, esse povo, né? Independente da região que ele está, houve uma aproximação. Hoje se conversam e assistem lives e cultos e missas, todos juntos, independente de idade, independente de cor, independente de religião. E também é algo muito interessante que veio, que nós aprendemos aqui agora, que é bem provável que continue no pós-isolamento, né? sim, sim, com certeza. Essa religiosidade, a gente parece que ela está sendo realmente dissolvida, né, nesse tempo. A gente Sim. percebe que as pessoas elas estão vivendo mais uma espiritualidade, deixando um pouco de lado, né, essas amarras aí da religiosidade em si, né? E Vivendo o cristianismo e ficando de lado a religiosidade, né, a princípio. É exatamente, isso? exatamente. Certo. Isso acho que está bem visível, assim, né, para a Para população, nós aqui. principalmente para os cristãos. Eu acredito que está bem visível, está bem claro essa postura assim da população. E eu tô achando lindo isso. Espero Sim, né, que persista esse olhar aí do cristão vivendo mais realmente uma espiritualidade em Cristo, né? certo. Doutora Graciela, nós estamos chegando aqui ao nosso tempo, que eu, na segunda-feira me perdi um pouco aqui, acabou caindo, passou, caiu caiu a live, que chega um tempo ali eles cortam, né? Então, esse cuidado, hoje está perguntando novamente ali, ó, esse cuidado tem que chegar em todas as classes. Qual a visão sobre isso e o poder público? Esse cuidado tem que chegar em todas as classes. Qual a visão sobre isso? Qual a visão da senhora, né, sobre isso e o poder público? Esse cuidado com o próximo, Isto. essa é a pergunta, né? Deve ser. Pelo que ele colocou ali, é esse cuidado que já está falando aqui, né? Com o Uhum. próximo, com a questão da Com religiosidade aí também. certeza, com certeza. Eu acredito que não tem classe social nesse momento. E a palavra mesmo nos orienta, né? Que nesse momento, aqueles que têm condições, né, de ajudar é que vão poder realmente exercer o cristianismo, não é mesmo? Nessa Sim. fase, aqueles que podem ajudar precisam exercer o cristianismo, né? Não era assim na época de Jesus, né? Onde vendiam os bens, vendiam tudo e Sim. partilhavam entre os irmãos. Então, eu acredito que a gente está vivendo um pouco disso. Demora, né, para aparecer, mas a gente fala, poxa, será que eu vou ver isso, né, no tempo que eu vou estar aqui na Terra? Mas realmente eu tenho visto, viu? Eu não sei qual é a experiência de vocês, mas eu tenho partilhado, assim, eu tenho visto pessoas assim surpreendendo,
nessa fase, sabe? Empresas mesmo, né? Pessoas assim que têm realmente condições de ajudar aí em grande escala, a gente vê pessoas se mobilizando. Então, até artistas, né? Você vê aí as lives, né? E pessoas doando e contribuindo. Então, eu acredito que não existe divisão de classe, isso tem que chegar realmente para todos. É lógico que aquele que tem condições nessa hora é aquele que vai poder realmente Ajudar mais. ajudar e Participar exercer, mais, com compartilhar certeza. mais, né? Tá certo. Com certeza. Ok. Para os finalmente aqui, eu gostaria de deixar agora com a senhora um tempo aí para colocar o que ainda tem, o que não foi perguntado, o que não foi comentado aqui. Eu só tenho pelo menos aí alguns minutos, mais uns 5, 10 minutos, para falar a respeito da doutora Graciele e o que ela ainda quer colocar nessa conversa aqui, que não foi perguntado ou colocado ainda. Por favor, fique à vontade. Tá. Bom, uma coisa importante, como nós estamos falando sobre o aumento no número de casos de violência doméstica, né? Uma coisa importante que a gente precisa falar é que hoje, né, devido à pandemia, esse caos, já se criaram listas estratégicas para as vítimas de violência doméstica. Então, assim, tem algumas orientações que já foram levantadas e colocadas à disposição, como, por exemplo, trazer alguém da família para dentro da casa. Então, se uma mulher, de repente, está sofrendo com agressão, trazer alguém da família para fazer a quarentena dentro de casa é uma maneira de estar evitando isso. Esconder objetos pontiagudos, retirar gatilhos de casa, ou seja, não comprar bebida alcoólica, né? Droga, principalmente, a gente sabe que é um fator de violência aí muito importante, né? Avisar familiares, avisar amigos do que está acontecendo. Manter sempre o contato com uma rede de apoio, por meio de telefone, aplicativos. Hoje a gente tem e-mail, rede social. A gente consegue, gente, de várias formas se comunicar e denunciar essa agressão, tá? Então, hoje tem aplicativo que você pode acessar, e-mail, telefone. Hoje a gente tem o 190 da Polícia Militar e o 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Então, vocês podem telefonar para qualquer um desses canais aí de denúncia, tá bom? Oi? Caiu? Tudo certo, me ouvindo? Tá. Oi. Tá me ouvindo? Tá. Sim, sim. Então, hoje dá para denunciar, né? Embora a gente esteja aí nessa fase aí de afastamento social, de isolamento, a gente tem esses meios aí, né? De telefone, aplicativos, então tudo está à disposição nessa fase aí. E até em São Paulo, né? No estado de São Paulo, já estão se fazendo aí boletim de ocorrência via online. Então, a mulher não precisa mais ir até a delegacia para estar fazendo esse boletim. E uma coisa que me chamou a atenção nesse período que eu estava pesquisando sobre esses dados, que eu achei muito interessante, foi que uma moradora... Só um minutinho, doutora. Nessa questão do boletim online, qual é o link aí? A senhora tem um link para que possa deixar aí para as pessoas anotarem se tiver com algum problema nesse sentido? Não tem o link. Não mas tem link. Deve, com certeza, no estado... Isso, não tô com o link aqui. Poxa, poderia ter pegado, né? Passado para vocês, mas não peguei, gente. Mas com certeza, se você colocar na internet, no Google mesmo, você vai encontrar. Vai encontrar. Tá? Vai encontrar, tá facinho. Mas também o 180, né, da polícia, e o 190, que é o Central de Atendimento à Mulher. Já então, estão, 190 vai direto. Já estão aceitando agora a denúncia via telefone mesmo. Já. Sim. Havia necessidade de ser presencial, né? Então, o boletim agora você tem que fazer presencial. estão aceitando... Aí, no estado de São Paulo, você já consegue fazer esse registro do boletim online. Tá certo. Então, o que eu estava falando que me chamou a atenção, né, que eu achei muito interessante, foi em São Paulo, por exemplo, uma moradora de um condomínio, ela fez um cartaz e publicou ali no grupo do seu condomínio, dizendo que o seu apartamento estava disponível para abrigar mulheres vítimas de violência nesse período de isolamento. Então, a gente está vendo tanta coisa acontecer, né, que eu falo que né, a gente nem imaginava que a gente ia viver
para ver isso, né? Esse amor ao próximo, esse cuidado. Isso tem despertado, né, no coração das pessoas essa vontade de ajudar e de ser mais próximo realmente do seu próximo, né? Então, dá para a gente ajudar, dá para fazer muita coisa, não precisa de muito, né? Um telefonema, uma mensagem, você consegue com certeza ajudar muitas pessoas. Observar, né, vizinhança, ver se tem barulho, gritos, etc, né? A polícia orienta também em relação a isso. E sempre tá ligando para fazendo essa denúncia. E pode ser anônimo, não precisa falar, não A precisa se identificar. Nani tá colocando ali, ó, entrar no site do Poupa Tempo. Lá tem todas as informações. Obrigado, Ah, Nani. Obrigado pela obrigada, Nani. participação aí. Poupa Tempo, olha só. Com certeza. Eu fiz várias pesquisas aqui durante o dia e já venho há um tempinho aí buscando informações sobre isso, alguns dias, e eu não tinha, não acessei esse site, eu não vi Poupa na tempo. rede, não. Poupa Tempo, vou buscar depois. A senhora tocou aí na questão, vou tirar um tempinho da senhora aqui, na questão das drogas. Porque eu participo aqui, né, faço os trabalhos de encaminhamentos para dependentes químicos às clínicas de reabilitação. Por incrível que pareça, agora tem uma normativa, ok, é viável, uma normativa para levar o interno à clínica, ele precisa levar junto o teste do Covid. Só que nós não conseguimos fazer o teste, porque para fazê-lo tem que ter os sintomas da doença. E o cara não tem, a pessoa não tem os sintomas da doença do Covid. Então, não se consegue fazer o teste, por incrível que pareça. Eu estou tentando há 10 dias em Joinville fazer um teste e não estou conseguindo, porque a Secretaria de Saúde não tem regra para fazer isso, não tem liberação ainda para fazer um teste único nesse sentido. Então, o poder público ficou, claro, que não estava preparado para isso, mas está demorando demais. Eu acho que essa burocracia no nosso país, ela devia deixar de existir. É uma questão de saúde pública, é uma questão que a gente encontra uma clínica, encontra a possibilidade, né, de colocar a pessoa para se reabilitar de uma dependência química, mas não consegue fazer um teste do Covid, que é a normativa do Ministério da Saúde. É impressionante essa amarração que tem e preocupa por isso, né? Vamos perder a vaga na clínica, de repente o dependente desiste de ir se internar, que daí começa já a sentir a falta e vai atrás da droga mesmo, novamente, em virtude de uma burocracia. O que custa o secretário falar, não, vai lá em tal posto, em tal lugar, vai lá no hospital, faz esse teste, autoriza a fazer isso. Não sei por que isso, sinceramente, eu não consigo entender. O que a senhora acrescenta nisso aí? É absurdo, já colocaram ali, é lamentável, realmente. Lamentável, exatamente, lamentável. isso é lamentável. Eu acredito que é tudo por questão de verba mesmo, né? Porque o teste ele é importante, ele é necessário, a gente precisaria testar, né? O problema é que a gente não... O que se alega é que não se tem recursos para isso, né? Então, é o que a gente costuma ouvir aí do Secretaria da Saúde, dos governantes, né? Mas, realmente, a gente precisaria ter um número maior de testes, agilizar esses testes para a população, porque a gente não tem noção real do número de casos, né? A gente tem, assim, uma ideia, mas o número real, eu acredito que a gente não está passando nem perto, né? Desse número. Ok. Já quero deixar aqui os nossos agradecimentos e os parabéns à senhora pelo seu trabalho e também a todos os agentes de saúde, aos médicos, corpo de bombeiros, aos policiais, agentes da Guarda Municipal, a todos que estão envolvidos com essa questão aí da pandemia, que estão na frente, né, de trabalho. Agradecer a vocês e cumprimentá-los pelo trabalho que vocês vêm fazendo aí, colocando até a vida em risco em prol de uma sociedade aí, em prol do próximo, né?
Que Deus guarde vocês, que Deus Amém. abençoe e livre de todo mal aí, enquanto vocês estiverem desenvolvendo o seu trabalho aí, independente dele que seja enfermeiro, médico, bombeiro e todos que estão envolvidos com o processo. E a senhora, Eu que agradeço. as suas últimas palavras aqui nessa nossa conversa, doutora. Eu vou deixar, então, uma passagem de Provérbios 31, 8, 9, que diz assim: erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Eu acredito que a atitude correta do cristão é essa, né? É lutar contra a violência doméstica, é dar apoio às vítimas e, principalmente, exercer nesse momento a nossa cidadania de uma forma digna do Evangelho de Cristo, né? Verdade, verdade. Mais uma vez, meus agradecimentos. Muito obrigado por ter esse tempo aqui conosco e que também Deus te abençoe no teu trabalho, no teu ministério e Amém. que possamos logo, logo aí conversar novamente. Tá bem? Obrigado, eu que agradeço. Um abraço, Deus obrigado. Abençoe. E a vocês que estiveram conosco aí, uma boa noite, muito obrigado. Deixa lá o teu comentário e que Deus abençoe todos vocês e uma boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.